Bem-vindo! Vamos conversar sobre o desafio do gestor escolar e a arte de gerenciar? Gostaria de começar esse nosso bate-papo apresentando alguns dilemas. Empresas de todos os segmentos estão vivenciando um ano nunca imaginado. E o setor da educação terá grandes desafios para se firmar e crescer nos próximos anos. Recuperar resultados de anos anteriores, o desafio será grande. E perguntas estão surgindo na mente e no coração de muitos gestores. Como continuaremos a ser relevante para o nosso cliente? Quais as ameaças e oportunidades a transformação digital apresenta para a escola? Modelos de negócio estão surgindo a partir de tecnologias. Quais devem ser aplicados na escola? Com todas as novas perspectivas, como preservar a essência do nosso DNA? Perguntas, dilemas, desafios que estão com certeza pairando no coração de muitos. E imagino que você tem se deparado com algumas delas. Por isso, nossa conversa ela vai tratar sobre o desafio da gestão escolar. O desafio do gestor escolar. E eu queria abordar 3 aspectos. Falar sobre gestão pedagógica e gestão administrativa, a importância de se conectar bem isso. Liderança, como gerar confiança e credibilidade. E falar sobre a arte de gerenciar. E desse aparato de informações, quem sabe trazer alguns insights para você, para ajudá-lo a responder alguns dos seus dilemas presentes hoje. Começando então sobre o desafio do gestor escolar no contexto da gestão pedagógica e da gestão administrativa. Mas antes eu queria te mostrar uma informação importante para reflexão. Você sabia que os 5 erros mais comuns numa instituição de ensino, apontado por consultores, está ligado à gestão administrativa e gestão pedagógica? Falta de controle financeiro, ineficiência no combate à inadimplência, falta de planejamento na captação de alunos, falta de integração entre os setores, descaso com a comunicação escolar. Nota-se aqui aspectos ligados à gestão pedagógica e à gestão administrativa. Por isso eu quero abordar com você esse ponto. E trazer 6 percepções, 6 aspectos ligados. Há muito mais, lógico. A dinâmica de uma escola é grande. Mas quando nós falamos de pedagógico, de clientes e de mercado, nós estamos vendo muito aquilo que está ligado ao core, ao negócio, ao ensino. E dá-se bastante ênfase nisso. Mas, por outro lado, nós temos a gestão da infraestrutura, aspectos legais, segurança, nós temos a gestão de pessoas, aspecto primordial, e nós temos a gestão financeira, para não dizer que talvez seja o calcanhar de Aquiles de muitos gestores. Aspectos ligados a fluxo de caixa, inadimplência, a controle de despesa, a controle da receita. Percebe que essas caixinhas refletem um pouco daquilo que é a gestão de uma escola. E o grande desafio do gestor é gerar sinergia nisso. Gerar sinergia entre esses setores, entre essas atividades. O grande desafio é liderar. É trazer à luz percepções que possam ajudá-los nisso. E nesse aspecto, eu gostaria de pedir para você que olhe com carinho para isso. Entenda, aonde você for bom, talvez você, por estar na liderança, foque bastante na gestão pedagógica, mas não descuide dos outros aspectos. Tenha na sua estrutura um time compacto, pessoas que possam lhe ajudar a enxergar o todo. E aí entra o aspecto da liderança. E eu gostaria de falar sobre isso, trazendo um insight sobre liderança, como gerar confiança e credibilidade, baseado num artigo do John Maxwell, escritor cristão, autor de mais de 60 livros, a maioria deles ligados à liderança.
Ele fala que confiança e credibilidade, ela pode ser conquistada cuidando de 4 aspectos importantes. O primeiro, ele fala para o líder: comunique abertamente a visão e os valores que você tem do seu negócio. Defina isso de uma maneira muito clara, como um diamante. Deixe isso bem transparente para toda a sua equipe, para todos os seus clientes, para todos os seus fornecedores, para toda a sua comunidade. Trate isso como um valor bem importante. Concentre-se em objetivos compartilhados em vez de agendas pessoais. A instituição é uma só. Não departamentalize ela. Não permita que departamentos sobreponham a outros com seus objetivos em detrimento do negócio. Por isso é importante ouvir a todos. Ouça com uma mente aberta. Abre espaço para o contraditório. Às vezes é importante. Tenha uma percepção clara. Por isso que definição de missão, de visão e de valores é muito importante. Até para que no momento do contraditório haja alinhamento nessas percepções. E por último ele diz, John Maxwell, uma coisa muito, muito séria e muito importante para você poder ter confiança e credibilidade de todos, aqueles que estão envolvidos com a sua escola. Faça a coisa certa, independentemente do risco pessoal. Faça aquilo que é certo. Nós vamos aprofundar isso mais um pouquinho. E eu queria compartilhar com você uma frase de Peter Drucker, o pai da administração, cristão, um grande autor. Ele diz que gestão é fazer bem as coisas, liderar é fazer as coisas certas. Percebe que ele vai na mesma linha de John Maxwell? Ele traz para você e para mim uma percepção muito clara de que, para mim obter confiança e credibilidade daqueles que estão ao meu redor, eu tenho que ter muito claro a minha visão e os meus valores. E tenho que tomar decisões que sejam certas à luz daquilo que eu creio. E para nós, que somos cristãos, isso tem um peso muito maior. E eu queria encerrar esse nosso bate-papo falando sobre a arte de gerenciar. Philip Kotler, o pai do marketing, em seu livro Vencendo o Caos, ele faz uma analogia interessante. Ele fala da arte de velejar. Ele traz à luz o contexto de uma largada de uma regata olímpica. É interessante isso, né? Olha os barcos, são todos muito parecidos. Na verdade, são todos iguais, diz ele. Os barcos de uma regata, eles são idênticos. Diferentemente da Fórmula 1, em que você tem carros com percepções diferentes, né, e você tem aqueles que se destacam, que têm uma aerodinâmica diferente, que investem em equipamentos diferentes. No caso de uma regata olímpica, os barcos são todos iguais. E então ele fala que na largada, você tem todos os barcos iguais, você tem um mar e condições de vento idênticas. Ou seja, as condições atmosféricas são idênticas para todos. Então parece-me que está todo mundo muito igual. Aí ele então pergunta, por que alguns barcos saem na frente? O que faz a diferença? Por que esses barcos se destacam? Se todos os barcos são iguais, se o vento e o mar é igual para todo mundo, então ele faz a análise e dá a resposta. Ele diz que o que faz a diferença é a arte de velejar, ou seja, a habilidade da tripulação em conduzir o barco. Uma tripulação que estuda o barco, as condições do tempo, conhece um ou outro, sabe quem é mais pesado, quem é mais leve, quem tem que sentar numa posição na outra, quem vai ser mais rápido para girar, para mexer na vela, para abrir vela, para baixar a vela. Ou seja, a tripulação se conhece, se prepara
Então ela consegue conduzir o barco de uma maneira assertiva e ela dispara na frente assim que é dada a largada. Então Kotler faz uma convergência disso para o que ele chama de a arte de gerenciar. E ele então diz que o gestor que buscar desenvolver suas habilidades, que conhecer o seu negócio, possuir as informações estratégicas e saber entregar valor para o seu cliente, ele tem um conjunto de habilidades que vão ajudá-lo na condução do seu negócio. Então ele diz ao final dessa analogia, né, de que buscar desenvolver suas habilidades, conhecer bem o seu negócio, possuir informações estratégicas, saber entregar valor para o seu cliente, que esse gestor, mesmo num período de crise, ele terá mais chance de se destacar. E quem sabe, veja bem, quem sabe, se adaptar com mais tranquilidade em um novo cenário. Esse é o Philip Kotler, refletindo sobre esse aspecto. E eu convido você a refletir sobre isso, sobre a arte de gerenciar. Nós estamos falando sobre gestão pedagógica, gestão administrativa, a importância de se integrar todos os setores. E para isso você tem que exercer uma liderança que gere confiança e credibilidade, deixando claro os seus valores, sua visão, integrando, sendo aberto para ouvir, motivando sua equipe. E Philip Kotler, então, ele fecha isso de uma maneira interessante, sobre essa possibilidade do gestor que busca desenvolver suas habilidades, que busca liderar sua equipe. Ele vai ter para se destacar e, quem sabe, se adaptar melhor em contexto de crise. Mas para fechar esse nosso bate-papo, eu quero fazer uma outra convergência à luz daquilo que nós, como cristãos, podemos inferir sobre isso. E para isso eu gostaria de te indicar um livro. Recomendo fortemente a leitura desse livro, O Evangelho no Trabalho, de Sebastian Traeger e Greg Gilbert. Um empresário e um pastor. Esse livro trouxe vários insights para mim, vários aprendizados. E eu vou te dar um spoilerzinho dele. Ele diz que o valor de nosso trabalho não se encontra, enfim, em alguma coisa específica que fazemos. Ele se encontra no fato de que, seja o que for que estivermos fazendo, nós o fazemos para o nosso Rei. Esse livro traz várias percepções sobre o trabalho do cristão, tanto no aspecto de ser dono de um negócio ou ser empregado. Como que o Evangelho pode fazer diferença na tua vida e na vida daqueles que estão contigo? E esse livro está baseado num texto que eu gostaria de compartilhar para você agora, de Colossenses 3:23, que diz que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Texto bem conhecido. Como para o Rei e não para homens. Eu sei que o desafio da gestão escolar, ele é grande. E você, como gestor, como líder de uma escola de educação cristã, tem outros desafios. No começo nós falamos sobre um dilema: como preservar o DNA diante de todas as novas perspectivas. E o meu desafio para você é: busque auxílio no Senhor. Faça todas as coisas como para o Senhor. Se capacite, busque suporte e procure fazer o melhor. Não para homens, mas para Deus. Meu desejo é que você possa continuar sua caminhada e que você e sua instituição possam continuar no próximo ano galgando novos passos, novos desafios e crescendo para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado
por poder compartilhar essa experiência com você. Que Deus o abençoe.